Hello people! Hoje estamos comemorando o 20º vídeo deste canal. Olha só que coisa linda, que história, que trajetória bacana, né? Estamos aí 20 vídeos e até agora nada. Faça você também um canal no YouTube, vale muito a pena. Bom, para comemorar este 20º vídeo, essas 20 terças-feiras, eu resolvi falar dele. O rei da libertinagem francesa do século XX, esse icônico, maravilhoso, poderoso, polêmico, porque muitas vezes incompreendido, como sempre, Georges Bataille. Georges Bataille. Georges Bataille. Nascido em Byon, acho que é assim que fala Byon, na França. Bataille, ele é filósofo, ensaísta, romancista, poeta também, enfim. E nós vamos falar do seu romance de estreia, História do Olho. E também acho que é o seu romance, enfim, mais conhecido, tal, sua obra mais conhecida. Ele tem uma relação, assim, muito forte, né? Ele é considerado um autor surrealista. Essa edição aqui, que tenho em mãos, é da Companhia das Letras. Tem vários pós-fácios aqui, inclusive uma de Roland Barthes, que eu já li 137 vezes e não entendi nada. Enfim, vida que segue. Vou ler de novo pra ver se eu entendo. E aí tem até uns comentários do próprio autor aqui no final que são muito interessantes. São fundamentais para a compreensão deste livro aqui. O movimento libertino na França, ele nasceu, se eu não me engano, no final do século XVII, início do século XVIII. Bom, ainda existe um grande tabu aí que rola na leitura dessas obras, né, libertinas, assim, porque tem muita gente que costuma dizer que é pornografia, que é putaria e que, enfim. E, na verdade, não é isso, né? É uma literatura erótica, né? Até tem, o Bataille tem um grande livro que se chama O Erotismo, que é onde ele vai falar sobre o erotismo e literatura e filosofia erótica, né? E não pornô. Mas ainda existe, esse tabu ainda é muito grande nesse mundo da literatura libertina, assim, e tal. Mas a libertinagem, ela vem muito da libertação mesmo, né? É você escrever longe e se libertar de qualquer proibição e de qualquer pudor, assim. É uma literatura, é uma escrita sem pudor. Enfim, é mesmo a liberdade do prazer, do tesão, do sexo, enfim, é isso. E tem uma grande figura, talvez uma das figuras mais conhecidas desse tempo, dessa literatura, não desse tempo, né, mas dessa literatura libertina francesa, que é o Marquês de Sade, que na verdade o Sade é do século XVIII, o Bataille é século XX já, né, ele tem bastante herança do Sade e tal, mas é século XX, o Sade é século XVIII. Marquês de Sade é um autor muito conhecido da libertinagem francesa. Ele escreveu Justine, Os 120 Dias de Sodoma e tal. O Sade, ele escreveu a maioria das suas obras na prisão da Bastilha, né, onde ele ficou preso por muito tempo, até ele era bem perseguido por Napoleão até também. Ele foi preso lá algumas vezes por causa de Napoleão. Napoleão vivia atrás do Sade. E o termo sadismo, ele vem do Marquês de Sade, porque ele abordava em suas obras muito o tema prazer, dor e poder. Então, por isso deu origem ao termo. O Sade, na verdade, ele influenciou também não só o Bataille em suas obras literárias e tudo mais, mas também no cinema do século XX. O diretor espanhol surrealista Luis Buñuel, acho que é assim que fala, que trabalhou bastante com Salvador Dalí, que eles fizeram juntos aquele filme O Cão Andaluz, né? O Luis Buñuel foi bastante influenciado por Marquês de Sade também. Então, ele teve o Sade, ele impulsionou muito a cultura num geral do século XX, assim, né? Não só nas obras literárias do Bataille que a gente vê essa influência do Sade. Quem viu Meia-Noite em Paris vai se lembrar do Luis Buñuel, porque ele aparece no filme, junto até na parte que aparece o Adrien Brody, maravilhoso, o ícone absoluto fazendo Salvador Dalí. O Luis Buñuel tá junto, no mesmo bar ali, sentado na mesma mesa. E bom, vamos à obra, né? Esta obra conta a história das relações desse jovem que está contando a sua história em primeira pessoa com Simone. E o que acontece? É uma leitura que incomoda, sim, eu vou dizer logo aqui, eu vou ser bem aberta aqui nesse vídeo. Esta leitura é uma leitura que incomoda. Ela é uma leitura que tira a gente do conforto, ela realmente é desconfortável, principalmente se você não está acostumado com este tipo de literatura. Os atos aqui, sexuais e tudo mais, eles são contados com bastante detalhes. E, enfim, eu não vou contar a história aqui, mas é basicamente isso, a história deste narrador
com o Simone. Também tem uma outra personagem que aparece, que é a Marcela, se eu não me engano o nome. Mas enfim, a Marcela aparece em certos pontos da história, não o tempo inteiro. E o Bataille, aqui, grande potência desse romance é no final, nessas considerações do Georges Bataille sobre este livro. E o que o Bataille faz aqui? Tudo que é sexual, ele atribui esse formato oval, né? Esse formato do olho, esse formato do ovo, realmente. E ele também coloca muito a urina, né? Nesses atos sexuais, tem bastante a presença da urina. E aí você tá lendo isso, você muitas vezes fica assim, né? Fica meio chocado, porque é uma coisa realmente que choca, até pela idade dos jovens aqui do romance, né? Só que quando você chega no final, nas anotações de Georges Bataille, você tem vontade de chorar, assim, porque é um negócio realmente muito tocante, porque você entende o porquê disso aqui, o porquê disso está escrito desta forma. Isso aqui surgiu, na verdade, uma conversa do Bataille com o seu psicanalista, e o psicanalista dele disse, escreve todas essas suas angústias. E ele escreveu isso aqui. Depois, no final, a gente até entende que isso, na verdade, é um desabafo do próprio autor. Por quê? Porque Bataille, filho de pai cego e paralítico, né, por conta de um sífilis avançado, ele acabou ficando paralítico e ele já era cego quando Bataille nasceu. O seu pai vivia numa cama e muitas vezes ele urinava ali mesmo naquela cama. E quando ele estava urinando, os olhos dele se reviravam e ele dava um sorriso meio perdido, assim como se estivesse sentindo um prazer, né, naquilo, estivesse se aliviando, sentindo um prazer ao urinar ali. E o Bataille presenciou isso desde sempre. Desde que nasceu até o pai dele morrer, ele presenciou isso. O pai dele fazendo as necessidades dele ali, em cima da cama. E quando o pai dele urinava e sentia esse prazer e revirava os olhos, a imagem que o Bataille tinha era exatamente essa aqui. Então, por isso que ele atribui muito essa questão oval a tudo sexual aqui nesse romance. E ele, através de um médico que o ajudou a escrever também essa história, ele teve bastante ajuda do psicanalista e também de um médico amigo dele, que ele descobriu que o testículo, tanto dos animais quanto dos homens, ele tem esse formato ovoide, assim, e ele tem a cor do globo ocular. Então, isso ajudou mais ainda a fazer essa conexão de olho, ovo, com os atos sexuais, né? E tudo que remete à sexualidade aqui nesse livro. Então, quando você chega no final, que você vê a história do Bataille, que você fala, cara, isso aqui é um grito que ele tá dando de toda a angústia que ele viveu a vida toda, e foi a maneira que ele conseguiu botar isso pra fora, que o psicanalista falou pra ele botar. E aí, o que acontece? Ele diz, né, que a coisa que mais apavorava ele na vida é que o pai dele, ele sempre fala, o pai dele, um homem que era paralítico e cego, a coisa que mais incomodou ele na vida e que mais entristecia ele na vida era justamente isso. Ver o pai naquela situação e urinando em cima da cama e defecando em cima da cama. Isso era muito terrível para ele, né? Isso foi muito pesado e muito terrível na vida dele durante a vida toda. E aí o que acontece? Em 1914, por conta da invasão alemã, o Bataille e a sua mãe vão embora da França e deixam o pai. O pai fica. Então ele ainda carrega essa questão do abandono muito grande nele. E quando eles retornam, em 1915, o pai tá morto. E aí a mãe dele enlouquece completamente. A mãe dele enlouquece completamente. Fica louca, completamente fora de si. E ele ainda tem que lidar com isso, com essa loucura da mãe. E tem até uma parte aqui nas observações dele, aqui no final do livro, que ele diz que teve um dia até que ele agrediu a mãe, assim, mesmo que sem querer, mas ele acabou agredindo por pura defesa, porque ela foi pra cima dele com tudo, com a intenção de matar. Então ele, alucinado e com uma maneira de autodefesa, ele acabou agredindo a mãe dele. Puta merda, né? Que vida que teve Georges Bataille. Então eu me lembro quando eu li esse livro, quando eu acabei o romance, eu fiquei assim, caramba, que coisa pesada, né? Que coisa tensa. Cara, quando eu li o pós-fácil do Bataille, eu falei, meu Deus do céu. Isso é um grito de desabafo, entendeu? Até porque o Bataille também tem uma parte que ele diz que ele era alucinado pelo pai dele, né? Ele tinha muito carinho, um afeto, ele tinha um cuidado com o pai dele muito grande. Mas depois de um tempo, o pai dele foi ficando cada vez mais louco e ele gritava umas coisas muito agressivas, principalmente pra mãe dele, e coisas de teor sexual muito forte. E isso incomodava muito o Georges Bataille, né? E o que isso gerou? Isso gerou um certo nojo
no Bataille, assim, isso criou um nojo do Bataille em relação ao pai. Ele acabou, aquele afeto, aquele carinho, aquele amor todo foi se tornando em aversão, assim, e ele foi ficando cada vez mais irritado com o pai daquele jeito. Muito também pelo fato das coisas que ele falava, que ele gritava pela casa em relação à mãe. Então ele foi criando um pavor daquilo. E isso também se tornou um peso na vida dele, né? Porque ele estava vendo que ele estava criando aversão ao pai, que era deficiente. Então aquilo foi uma loucura na cabeça dele. E aí eles saem de casa, quando retornam o pai tá morto, e aí é assim, a ruína, assim, total. Que a mãe dele enlouquece e ele carrega esse peso do abandono do pai o resto da vida. A leitura do Bataille não é uma leitura que eu indico para qualquer pessoa, porque não é uma coisa fácil e não é uma coisa tranquila de se ler. É uma coisa extremamente pesada. Você já tem que estar... Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar no Bataille na vida foi na faculdade. Eu estava na aula pós-graduação e meu professor amado, querido, lindo, comentou Jorge Bataille e tal, e isso aguçou a minha curiosidade. E quando eu fui ler, eu meio que já estava um pouco preparada, né, porque eu já sabia qual era a abordagem, né, que tipo de filosofia e literatura faz o Jorge Bataille, mas mesmo assim eu ainda não esperava que fosse isso aqui. Porque eu me lembro que eu peguei esse livro, eu comprei e já no ônibus voltando para casa eu já abri e comecei a ler, e na primeira página eu já fiquei assim, eita, meu Deus, é um pouco mais pesado do que eu imaginava. E realmente é muito pesado. Por isso não é uma leitura que eu recomendo para todo mundo. Mas, enfim, foi uma coisa que mexeu muito comigo e que eu gostei muito, e eu acabei criando um apreço por Bataille muito grande, e eu acho que ele muitas vezes é incompreendido por esse fato. Eu acho que as pessoas acabam o colocando numa posição que não é. Quando você entende a história de vida do Bataille e a angústia que esse cara carregou a vida inteira, você acaba achando isso aqui uma coisa linda e dá vontade, é sério, depois bota no Google Jorge Bataille, vocês vão ver a carinha dele. Ele tem uma carinha assim de tão... que dá uma peninha, juro, dá vontade de pegar o Bataille, abraçar e falar, poxa, cara, não fica assim não. Então, eu acho isso, assim, eu senti muita necessidade de falar dele aqui, porque ele é um grande cara que eu gosto muito, e o Erotismo eu estou lendo já há bastante tempo, porque já é um livro um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Não é um romance, né? Como a História do Olho. E é um livro um pouco mais didático, digamos assim. Ele requer mais atenção do que a História do Olho. Então eu já tô lendo há um tempo. Mas eu gosto muito, assim. O Erotismo eu tô gostando muito. E o Bataille tem outras obras também, não são só essas. E eu acho que se você é uma pessoa que está aberta a tudo, se você é um libertino, vai fundo que você vai gostar. Agora, se você é uma pessoa já meio cheia de dedos, meio cheia de nome toques, aí realmente... Não sei, porque... Vai saber, depois eu... Então, se você é uma pessoa já meio cheia de dedos, sei lá o que, não sei. Não seja essa pessoa, porque isso é chato. Isso é careta. E a caretice não leva ninguém a lugar nenhum. Então é isso, minha gente. É libertinagem francesa, é uma coisa maravilhosa, entendeu? A França, porra, é isso, sabe? É o lugar dos cabarés, do cancan, do Moulin Rouge, sabe? Da boemia, da galera o quê? Caindo de bêbada nas ruas. Eu penso em Paris, eu penso no Hemingway e no Fitzgerald bebendo horrores. E o Scott desesperado por causa da Elsa maravilhosa, Fitzgerald, e é isso, entendeu? Eu penso no James Joyce tomando também seus uísques, eu penso no Beckett cheio de Jameson na cabeça, andando pelas ruas douradas, aquelas luzes douradas de Paris maravilhosas. Eu penso na Simone de Beauvoir e um Sartre, entendeu? Eu penso no Georges Bataille, Paris. Nossa... Sem nem o que dizer. Você pensa França, você pensa em tudo, assim. Apesar do Hemingway, do Scott Fitzgerald serem americanos e do Joyce e do Beckett serem irlandeses, mas viveram muito tempo lá e amam aquela cidade, entendeu? E escreveram a maioria de suas obras lá. Assista Meia Noite em Paris. Leia Paris é uma Festa, do Hemingway, que eu li há pouco tempo, então eu tô muito nessa vibe. Então eu tô muito... um Paris pulsando aqui na minha veia. Beijo!